Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a Nós, o podcast mais arretado, em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo de hoje é com Alex Ribeiro, que é cientista político. Vamos lá galera, falar de política que é importante. Antes de começar esse papo, queria dizer que isso aqui é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. Esse podcast é uma produção de Sul Farias, que está aqui do meu lado direito e vai conversar com a gente durante essa sabatina, esse papo. E Máquina 3, beleza? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, manda pro teu amigo e comenta aqui o que é que tu achou desse papo, hein? Que é muito importante. É isso aí, galera. Vamos pro papo. E aí, meu querido? Tudo bem, um prazer, obrigado pelo convite para a gente discutir política nesse período tão importante. Pois é, cara. Pois da democracia brasileira, que nunca se viu um debate tão antagônico entre os principais candidatos. Existem os dois candidatos para o segundo turno, pelo menos na eleição presidencial. Pois é. Ó, me diz uma coisa. Obrigado por ter vindo, viu, velho? Tipo, eu sei que no período de hoje é difícil a pessoa vir querer conversar sobre política e principalmente num tempo assim, tipo uma hora falando sobre... Não só a gente pode falar sobre outras coisas, mas enfim, muito obrigado por ter vindo. Mas antes de a gente começar o papo de fato sobre o cenário da política aqui no Brasil, eu queria te perguntar qual a função, o que é que faz um cientista político assim? Tem muitas funções cientista político. Por exemplo, consultoria política, você pode trabalhar com consultoria política auxiliando os atores políticos em projetos em prol da população, no legislativo. Então, majoritário também, quando a gente vai ver lá o Senado, também o governo, também pode trabalhar com o marketing político, né, em época de campanha eleitoral, e trabalhar com políticas públicas para um outro governo independente. Trabalhar em ONGs também, por exemplo, e o cientista político, muitas vezes, pelo menos no meu caso, a gente tem ênfase em relações internacionais. Então a gente trabalha com questão do comércio exterior também, pode trabalhar com isso. Tem muito âmbitos, mas o que mais chama a atenção, geralmente, é quando você coloca no período eleitoral, né? Cientista político trabalha com isso. Política pública, que é tão importante quanto que um cientista político também pode ser responsável, auxiliar, ela não é levada tão em evidência, mas num período de uma eleição que chama o cientista político para analisar e para também fazer marketing. Isso é o que chama mais atenção. Tu não fica meio, tipo, frustrado quando uma pessoa tá dando um argumento, sei lá, tipo, mamadeira de piroca, sei lá, o cara é, tipo, não sei quem, é fascista, não sei o quê, e tu, tipo, começa a explicar bem direitinho, o galera fala, e Bolsonaro? E o PT? Se tu fica meio frustrado... O pior que não, eu penso o contrário disso, assim, da maioria dos meus colegas, porque eu acho que com um acadêmico, eu também sou acadêmico de história, enfim, e um acadêmico ele tem que entender o que a população está pensando. Ele tem que entender que a população argumenta, contra-argumenta. Você tem que se guiar por eles. A guisa dos seus pensamentos e dos seus trabalhos tem que ser porque a população pensa, atua, faz. Estou falando da população em geral, estamos com um ator político, um governo, enfim, instituições públicas. A gente tem que saber como é que eles pensam. Eu não vou principalmente pensar a regra é essa, cuspir regra para a pessoa. Tem que ser dessa forma, não. Eu acho que entender, claro, com paciência e também absorver tudo, saber dialogar, e às vezes não dialogar, somente escutar, ou ver no jornal, ou ver na TV um depoimento ou outro de alguém. Eu acho importante você entender o que a população pensa e a partir daí a população pensa, age. Estou falando a vários âmbitos. Como eu falei, de políticos, instituições, e a partir daí fazendo nossas análises, fazendo nossas pesquisas, fazemos nossos projetos e é isso. Massa. Tu é formado em ciência política e tu falou agora sobre história? Na verdade, eu sou formado por causa de coisa, assim, eu meti a cara. Minha primeira graduação foi em história. Eu fiz história, eu me apaixonei, sempre gostei de história, e eu fui fazendo história, terminei, aí eu estava terminando a graduação, disse, não queria perder o vínculo com meus estágios, fui fazer especialização logo. No oitavo período já fui pulando para especialização. E paralelamente a isso eu fui fazer vestibular. Já dando aula, já fui vestibular. Aí eu fui vestibular para ciência política na Federal, que foi a primeira turma. Minha primeira turma foi a turma que abriu, eita, curioso. E foi uma concorrência gigante. A turma de Felipe Uriá, a turma de Juan Trajano. Exatamente, meus amigos. E, enfim, então eu fui fazer e paralelamente eu consegui uma bolsa de jornalismo por causa do Enem em outra universidade privada. Aí eu fui tentando, vendo, fui conseguindo, e paralelamente a isso,
eu tinha projetos acadêmicos em história. Uhum. E as pessoas vão fazer, eu disse, cara, eu já tô dando aula, eu já tô dando aula, eu já tô tentando estudar. Eu fiz o mestrado. Joguei o mestrado nesse meio todo. E fui fazendo jornalismo e parei de dar aula. Eu parei de dar aula e fui trabalhar em jornalismo. E curioso, que eu sempre quis fazer jornalismo. Eu queria sempre escrever jornal, enfim. E apareceu, eu fiz jornalismo e comecei a trabalhar em jornalismo. Parei de dar aula para estagiar em jornalismo. Dei 2 passos para trás. E hoje, o que acontece, eu dou aula em escola pública, hoje atualmente, e trabalhei em jornal por muito tempo, trabalhei 8 anos no âmbito político, trabalhei nos principais jornais daqui, só a exceção de um ou outro. De um, que a maioria eu trabalhei, a gente começa a circular, conhece as pessoas. Massa. E no meio disso, quando eu tinha saído do jornal, eu só estava trabalhando em escola e tinha me formado em ciência política, eu disse, vou fazer doutorado, por que não? Doideira, né? Por que não? Por que não? Já tô com tempo livre, assim, por que não? Aí eu fiz doutorado em História Política na UFBA. Eu faço doutorado lá, tô na reta final, assim, enfim. Aí a época de escrever tese, eu vou tentar, no ano que vem, no comecinho, assim, pós-carnaval, tentar terminar isso. Aí pronto, eu fui... depois do carnaval, né? E foi isso, o mundo foi aparecendo, as coisas foram aparecendo. Eu me lembro na faculdade de ciência política, os meninos faziam, Alex, tu faz muita coisa, mas às vezes eu acho que era mais por necessidade, assim, porque... Quando você vem ali de baixo, enfim, morar em bairros mais pobres, você vai, às vezes, vem no caminho, eu vou por aqui porque eu acho que aqui pode me ajudar a conseguir alguma coisa. Não deu não, então eu vou por aqui, mas não vou jogar isso aqui de lado, porque se jogar isso aqui fora eu posso ganhar uma grana. Aí você vai. Tu morou em que bairro? São Martim, durante muito tempo. Hoje eu moro na Boa Vista, mas em São Martim, fui morar em Salvador, depois morar na Boa Vista. Em São Martim, divisão com a Mostardinha, assim, era um bairro bem divisão, assim. Numa rua, acho que minha rua era São Martim ou Mostardinha, nem sei. A gente tinha a carta do Mongi. São Martim é a terra de Carlinhos Bala. É isso. Alex Ribeiro e Carlinhos Bala. Isso, aí São Martim e Mostardinha, colado no outro, assim, perto. E eu fui, tipo assim, vou estudar por aqui, não deu, vou por aqui, e assim fui. Pra ter ideia, eu trabalhei por muito tempo, antes de entrar na faculdade, de computação gráfica. Sério, velho? Sério. Aquelas coisas mais... Hoje é arcaico. CorelDRAW, Photoshop, Adobe. Aí eu trabalhei com computação gráfica. Eu fui me virando, aí depois a universidade, minha falecida avó me jogou, faça universidade, meu filho. Aí eu fiz, e agora eu sou acadêmico e tô jogado aí nessa por aí, questão. Né? E metido acabo trabalhando com tudo. Uma coisa, mas só, jornalismo, político. Eu trabalhei 8 anos de jornalismo político. Sou formado em ciência política. E faço doutorado em História das Ideias Políticas. Ou seja... Qual foi a notícia, assim, mais bizarra que tu achou relacionada à política que tu já escreveu ou que tu falou sobre, assim, tipo... Essa daqui me pegou de um jeito, velho, como é que pode isso acontecer no Brasil, sabe? Tu tá falando de acontecimento ou proposta? Acontecimento, os dois. Acontecimento ou proposta? A proposta foi de um candidato que eu me lembro até hoje, que vou fazer a matéria, não vou dizer ele, não é um partido que chamam de Nanico, né? Que ele queria fazer um aerotrem aqui em Pernambuco, lá no Aerotrem. Ele queria fazer um aerotrem. Isso foi assim que, enfim. E quando ele falou isso, ele não tinha muita proposta, eu disse, eu vou miguel para isso aqui, tomara que o editor deixe. Aerotrem pra mim foi... Marcou, até hoje marcou. Aerotrem. Aerotrem, o cara quer fazer aqui. Enfim, Isso foi em que ano, mais ou menos, tu lembra? Foi... Deixa eu me lembrar um pouquinho... 2012. Faz tempo. Faz tempo, 2012. Lembro disso, 2012. 2012 é um pouquinho, foi. Candidato a prefeito, não vou dizer que... Recife. Do Recife, 2012. É só ver, galera. É só dar uma pesquisada aí, ver que tem um perfil e... Aerotrem. Nem sei, eu nunca mais vi eu falar desse cara. Não sei se ele tá por aí, é um cargo... Porque essas pessoas acabam pegando um cargo ou outro na prefeitura, mas nunca mais vi falar disso. Massa. Mas Aerotrem foi... Pra gente começar essa conversa política, assim, sobre presidenciável, né? Eu queria que a gente meio que fizesse a gente tentasse, pelo menos, fazer uma análise, assim, como foi que a gente chegou aqui, velho, nessa polarização, nessa coisa de, tipo, da galera querer se esfaquear, de atirar no outro, de sei lá, querer exterminar e, sei lá, essas coisas raivosas, assim. Tá, eu vou tentar ser curto. Então, vamos pegar o período de redemocratização, tá? Pegar o período de redemocratização. O Brasil, até 2018, vamos botar até
da redemocratização até o Plano Real foi bem complicado. Aham. Porque nós tivemos a eleição, uma geração não votou, galera. Você sabe que uma geração não votou no Brasil. Votou até 1940, até JK, eu acho, até Jango. Aham. Jango não, Jânio Quadros. Depois Jânio Quadros renunciou, aí Jango assumiu e teve o golpe militar, né? Sim. Apoiado por alguns políticos lavaram as mãos. Aham. E boa parte da população também, mas foi um golpe militar. Enfim, e depois disso, de 60, vamos dizer, de 60 a 89, 30 anos, as pessoas não, 29, 26, não votaram para presidente da República. Aham. Uma geração, imagina a gente agora, eu vou votar em presidente por muito tempo, então foi um engajamento, foi muito candidato, né? Devia ter um documentário, não sei se tem, sobre as eleições de 89, que foi curioso, assim. E o que aconteceu? Não tinha polarização, estava muito pulverizado naquela época. Depois Collor assumiu, teve impeachment de Collor, teve o PSDB, um partido recém-promovido, com algumas lideranças históricas, entre elas o FHC. Uhum. E ele era um partido de centro-esquerda, o considerado. E quem virou o contraponto dele foi o PT, outro partido que veio do operário. E eram duas vias que estavam sempre em embate político, embate de ideias. Claro que podia ter um outro caso. Só que as consequências de que ocorrem nos fatos políticos brasileiros, que as pessoas, muita gente não pensa que vai ter consequência, tem. O que ocorreu? Houve esse debate político. Havia sempre duas vias no Brasil. Existem duas vias no Brasil, só que hoje duas vias mais contraditórias, mais opostas. Vou chegar lá. Então, tinha esse PT, PSDB, essas duas vias. Um outro ator político não conseguia ser competitivo. Tinha outro, o Ciro Gomes chegou a ser, o Antônio Garotinho chegou a ser, o Brizola chegou a ser uma opção. Só que esses dois partidos estavam sempre protagonizando. E teve a crise política que levou, que eu acho que é a consequência. A gente tem evidências, tem fatos empíricos para mostrar isso. O impeachment de Dilma Rousseff. Quando a eleição entre Aécio e Dilma, que foi uma das eleições mais apertadas da história, se não foi a maior, que a diferença de votos foi pouca, o PSDB contestou as urnas. Houve pedindo recontagem de votos nas urnas. Houve essa questão. Existiu essa questão. E depois daí existiu um embate muito grande contra o PT, que é um partido que estava desgastado, a presidente Dilma era uma presidente considerada fraca do ponto de vista governamental, do diálogo político. E isso levou a uma crise política que levou ao impeachment de Dilma. Só que ao contrário do ex-presidente Collor, que não tinha uma popularidade, não tinha um partido forte, robusto, o PT tem, ainda tem. Então tirou uma presidente com algo ainda questionável, que foi a questão das pedaladas, e todo o cenário do impeachment que ocorreu, isso levou às consequências. Qual a consequência? Que ainda hoje existe como é que eu posso explicar? A aversão à classe política. Hoje os atores políticos, os partidos, eles são dos menos popularizados. Quando faz pesquisas, quais são as instituições que mais importam para você? Tá lá os militares, os militares sempre estão mais acima, Polícia Federal, mas quando você vai colocar atores jurídicos, instituições jurídicas lá embaixo, Congresso, lá embaixo, partidos, são os que as pessoas menos confiam. Isso é consequência claro, de casos de corrupção que acontece, mas não só isso. E levou essa aversão à classe política diante da crise que ocorreu com o impeachment de Dilma Rousseff também. Então, foi criada uma anti-esquerda muito considerável, porque a impeachment saiu, e paralelamente foi crescendo uma resistência a isso. Só que faltava atores para abraçar isso. Na época do impeachment, faltou atores políticos. Por exemplo, a Aécio era considerado uma liderança política. Só que houve casos contra a Aécio que deu pra... houve um vazio de lideranças políticas. Porque os lideranças petistas estavam acusados por conta do mensalão, teve o impeachment, o partido estava, mesmo com a militância, mesmo sendo robusto, o partido estava ainda se ressignificando. E paralelamente a isso, a direita estava tentando encontrar um líder para chamar de seu. E foram surgindo os elementos para isso. Foram surgindo os elementos como o poder da Igreja Católica, ou da Igreja Católica não, dos evangélicos, que independente de liderança política, ela está sendo um poder significativo para entrar no cenário político, seja com o atual presidente ou não, ela tem essa força. E também foi surgindo isso com as pessoas aversas à política, os militares, os simpáticos aos militares. E quando eu falo militares, eu não só falo das Forças Armadas, outros órgãos estatais também. Então, veja, a gente vinha vamos fazer um resumo, a gente vinha na polarização pós-impeachment de Collor entre dois partidos.
E esses dois partidos chegaram numa época de instabilidade política muito próximos um do outro, em 2014. E a partir disso, e a partir do questionamento das instituições, houve uma aversão à política. Aversão por todos os lados. Só que o PT é o partido robusto, um dos maiores partidos da América Latina, mesmo com isso, mas tinha uma falta de lideranças. Até hoje o PT não tem renovação política. Sim. E do outro lado, a direita estava sem liderança política. E nesse apolítico, nesse esvaziamento de lideranças políticas, surgiram elementos, como eu falei, militares, evangélicos, aversão à política. E isso foram elementos que foram abraçados pelo bolsonarismo. Surgiu o bolsonarismo daí. E daí também veio o quê? A Lava Jato. Então, outro elemento. Então, faltava uma liderança para abraçar isso tudo. E Bolsonaro, estrategicamente, enxergou essa visão e trouxe isso, todas as características, todas as evidências para o seu lado. Estrategicamente então, mesmo. Tem uma galera que acha que ele é burro, né? Mas... ele, o candidato outsider, que está há mais de 20 anos, não era outsider. Ele era um candidato, como posso recluso, um candidato que não atuava muito, por isso que falava que é outsider. Mas ele estava ali, ele se identificou esses elementos, elementos que podiam fazer parte do bolsonarismo e ele cresceu, ele apareceu no cenário político até então. E o bolsonarismo é forte, tão forte, que pensava que ia ser só algo, foi uma avalanche em 2018, e os atores políticos, e pensava-se que hoje, em 2022, isso ia diminuir, com a falta do combate na pandemia, criticado com a questão da crise econômica, pensava-se que ia diminuir, mas o bolsonarismo se encontra forte. Se encontra com seu discurso de direita, um discurso de extrema direita, com atores, com pessoas, com militantes, com cidadãos que não enxergavam ninguém com esse projeto de poder, mas acabou enxergando e viu o Bolsonaro nessa questão, nessa narrativa, no discurso dele que se tornou narrativa. E, por outro lado, outros partidos tentavam ver outra liderança para tentar combater. Citaram vários nomes. Primeiro, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Colocar agora na pandemia, Mandetta, até o Moro que saiu, e foi tentando, e o Ciro tentando abarcar isso, só que a história de Ciro foi errada, e tentando achar lideranças. Só que hoje, depois de muito tempo, depois do resultado da eleição, um congresso, enfim, nós enxergamos que a pessoa que pode combater o bolsonarismo é o Lula. Um ator que das 9 eleições presidenciais, ele participou ativamente de 7. Olha isso, velho. E olha que ele apoiou a Dilma, 9. E nas outras 2 foi a Dilma, candidata a presidente, reeleita, e o Haddad. Ou seja, ele estava indiretamente envolvido, mas 6 diretamente. Ou seja, pegaram a liderança histórica do país, popular, e ele é o único que entra em embate com o bolsonarismo. Essa teoria está aí, está evidente, porque os outros candidatos, eles julgaram, e o bolsonarismo está forte. E olha que o Lula conta com o apoio de parte de outras segundas vias, que a segunda via hoje é o bolsonarismo, tá? Que hoje é a primeira, né? Governo. 2 vias no Brasil. Cadê as 2 vias? PT e PSD, PT e PSDB. O PSDB acabou perdendo espaço para essa direita, que surgiu mais reacionária, dita mais reacionária, e ficou a segunda via com o bolsonarismo e o lulismo. E está hoje em evidência isso. Não são partidos, apesar da força do PT, mas as pessoas votam em Lula. O partido, ele deixou de ter essa força. Não tem, as pessoas não apoiam os partidos. E o Lula, ele conseguiu atrair para a versão ao bolsonarismo lideranças históricas. Marina Silva, o Henrique Meirelles, que foi ministro dele. Ele até, o Amoedo disse que ia votar nele. Eu vi no Twitter isso, cara. Isso, deu uma crise no Partido Novo. O Partido Novo disse que ia liberar votos, mas não votar em Lula. Eu não entendi. Libera votos, mas não vota em Lula. Então, não sei. E o FHC, José Serra. Enfim, o Lula conseguiu agregar isso tudo e se tornou um ator bem competitivo para enfrentar o bolsonarismo. O único hoje. E mesmo com todos esses aliados, com essa popularidade que o Lula teve, dessas participações, o bolsonarismo continua muito competitivo. Muito mesmo. Então, o bolsonarismo com esse discurso que incentiva, o discurso importa, cara. Você vê aqui, vocês pediram até sugestão, o discurso importa, não vai agregar todo mundo, mas se você falar toda hora, arma, você vai utilizar isso, nós contra eles, você tem que combater, vai ter pessoas que vão se estimular a isso, sim. E vai combater dessa forma. E quando ficou isso, virou um projeto antagônico. Eu acho que é a disputa mais ideológica que o Brasil já teve. São projetos antagônicos, o lulismo e o bolsonarismo. O lulismo surgindo como resistência e o bolsonarismo crescendo. No Congresso Nacional, o bolsonarismo ficou mais forte esse ano, tá? Mesmo que ele perca a eleição, o bolsonarismo está forte. Coisas que não foram captadas. Isso, o bolsonarismo, para entender, é tão importante, que ele está fazendo que a ciência política faça uma releitura.
Porque não estava enxergando essa questão. O bolsonarismo não passou, não foi passageiro em 2018. Ficou 2022 e vai ficar no mínimo mais 4 anos ou até 8 com o Senado lá. Claro, porque o Congresso se entende já adiantando, né? O Congresso é governista, a maioria das vezes. Fala o país vai estar dividido a curto prazo. Porque tende-se, por exemplo, se o Lula ganhar, ele conseguir atrair certas forças do centro e vão ficar 70%, 30% assim. Pode ter uma resistência contra um governo petista, contra o governo bolsonarista, ou contra um governo de Bolsonaro. Só que no começo pode ter essa divisão, mas no decorrer do tempo vai ficar uns 25%, 30%. Ou seja, essa aversão à política levou esse antagonismo. A aversão, e levou ao personalismo ainda mais evidente da política. Hoje se fala em Lula e Bolsonaro. Não se fala, a gente vê os outros candidatos, Ciro e Tebet sumiram. Pois é. Não tem evidência. Então, então é uma reação e uma contra-reação. Muito forte, muito evidente. São votos consolidados, preferências consolidadas, e isso leva à aversão. O repúdio condena-se essa questão da violência política muito forte, e há também xingamentos da outra parte. A contra-reação. Não pode ser, vamos dizer, não é armas que utilizam, porque o outro lado prega, mas também há xingamentos, há resistência. Então chegou esse cenário de contraponto muito forte. Que isso vai levar em conta o cenário político brasileiro. A gente vai ter ideia do que vai acontecer pós a eleição. A gente não sabe, se não tiver terceiro turno, né? Se não tiver terceiro turno, né? Porque se tiver terceiro turno vai ser... Que eu acho que pode ocorrer esse terceiro turno, pelo menos até janeiro. Eu acho que vai ter terceiro turno. É perigoso. É perigoso. O que pode acontecer pós dia 30. Eu achei que essa polarização política já tá uma polarização social também, porque tem grupos que eles não se sentem representados por... É tão antagônico assim, né? Tão dividido que ele, não, isso aqui é uma causa já social. Meu grupo está sendo atingido por tal, logo eu vou apoiar esse candidato. Com certeza. Existe. Até em famílias também, assim, divisão de famílias, as pessoas, elas se dividem. Família de famosos. Estava mostrando agora a família do Chitãozinho Chororó, que o Júnior falou. Tio do Zap, chamou o tio dele do Zap. Todo mundo tem um tio do Zap. Assim, a questão social mesmo ficou mais evidente. Pegar a geografia do voto, acho que não violência mais em conta, mas em 2018, desculpa, a última eleição, Norte e Nordeste estavam vermelhos e o resto do Brasil azul. Hoje se coloca isso também. 4 anos depois, o Norte até está dividindo ali Bolsonaro, mas, enfim, a geografia do voto importa. As pessoas não mudam de voto de uma para outra. Enfim, a ideia está lá. O Brasil, 4 anos depois, está dessa forma. E isso é questão social também. As pessoas se identificam por isso e também não voto... Não tem consciência política, vota a favor disso ou daquilo. O cara vai votar em quem fez o melhor pra ele, cara. Por quem pensou nele nos próximos dele. Independente de região. O Nordeste X, os empresários. O empresário vai votar naquele que pode beneficiar ele. Num projeto mais liberal. Sim. E mesmo com ele, o empresário pensa na questão da riqueza. Ele não pensa em ideologia, nessas ideologias, o fascismo, o comunismo, o socialismo, enfim. Ele pensa no quem vai ajudar no projeto dele, no sua empregabilidade, no quanto ele vai lucrar. Já o povo, a população, tem que pensar no coletivo, o quanto ele pode lutar por direitos. Então isso é comum, você votar um candidato X que pensa isso e votar um candidato Y aquilo. A consciência de classe é importante e as pessoas elas entendem isso, tanto os mais pobres, os menos beneficiados economicamente, quanto os mais ricos. Então há essa questão social. Evidente, beleza? E há contradições, claro que a gente vai ver que é normal, pessoa com maior poder econômico pensar no coletivo e não, vou votar em candidato, outro candidato. Eu penso igual a ele, mesmo podendo lucrar mais aqui. E a pessoa que é social, que tem uma questão não tem perspectiva grande de crescimento econômico, vota em outro candidato, porque simpatiza com ele. Há simpatia, mas mais sobretudo do que a simpatia ao candidato, a questão econômica e social importa mais. Tu acha que é por esse motivo também que o Nordeste em peso teve o poder de mudar o rumo do segundo turno, assim? Tipo, Bolsonaro estava na frente por um bom tempo. E aí, quando começou a contar os votos do Nordeste, a maioria foi para Lula. Tu acha que esse é o motivo? Tipo, por que o nordestino vota tanto, assim, no Lula ou na esquerda, assim? Então, vamos lá. O São Paulo, na capital, o Lula ganhou no primeiro turno. Foi?
Foi. Uhum. Em Minas ganhou, e nas últimas eleições em Minas ganhou lá. No Rio de Janeiro já perdi, enfim. E os dois, o São Paulo, a capital, a região metropolitana, que uma população imensa. Imensa. Então, ganhou o ex-presidente Lula no primeiro turno, Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral. Ele ganhou. Ou seja, mas coloco no Nordeste como se a culpa disso, porque proporcional, mas coloca essa ideia que eu acho também que é uma questão do preconceito nordestino enraizado nisso. As pessoas têm consciência política. Eu vou votar. Por que o pessoal do Nordeste vota em Lula? Porque ele enxergou políticas públicas que o ex-presidente Lula fez. Ele se identificou com aquilo. Outro candidato poderia ter feito. Mas ele diz, se é porque o outro candidato não fez e esse fez, eu vou votar naquele que me identifico. E vice-versa. Mas há essa versão por uma questão de um preconceito, uma questão histórica do preconceito com o nordestino, o nordestino pobre, que o nordestino não cresce. Ora, se a gente for olhar casos de corrupção, existem em todo o Brasil. Ou casos como vamos mudar corrupção? Mas questionamentos de atores políticos ocorrem em todo o Brasil. Família Covas, em São Paulo, vamos falar da questão da oligarquia. Covas, em São Paulo, falar dos Maias no Rio de Janeiro. Tem que eu me esqueci o sobrenome alemão lá em Santa Catarina. Ou seja, existem isso, essa oligarquia existe em todo o Brasil. Não é peculiar do Nordeste. Só que você colocou um autoritarismo, uma questão familiar presa ao Nordeste de uma criação feita desse identitarismo jogado ao Nordeste, mas ocorre em todo o Brasil. E a geografia do voto mostra, mesmo que o Norte e o Nordeste vença, mas tem algumas questões peculiares. São Paulo, capital, região metropolitana, foi a maioria de um candidato da centro-esquerda. E Minas também. Ora, o que é isso? Será que é só o Nordeste que tem suas preferências e votam apenas porque simpatiza com o candidato? Não. Tem outras regiões também. Eu acho que é uma questão mais histórica da aversão nordestina do que propriamente uma escolha política que um eleitor pode fazer. Massa. Tu consegue fazer uma análise assim do que vai acontecer com o Brasil se, por exemplo, se Lula ganhar e se Bolsonaro ganhar, tu consegue fazer essa análise? Agora que faltando um pouco tempo para o segundo turno, analisando, enxergando umas questões, fica claro, até os discursos são feitos por apoiadores, ou por auxiliares de governo, tanto de um possível governo Lula, como de um possível reeleição do Bolsonaro. Então, enxergando um cenário a curto prazo, né? Porque política é muito rápido. Então, vamos enxergar o primeiro semestre. Nem vou botar o ano, tá? Mas, por exemplo, um governo, vou falar do atual presidente. O presidente, por exemplo, o seu candidato a vice, foi o que é vice, que hoje é senador, que foi eleito senador, o Hamilton Mourão, levantou a questão do STF, de votar a favor de impeachment, enfim. Então, o método bolsonarista de governo é um método de confronto com as instituições. E os seus auxiliares sabem disso, fazem isso e elevam sua popularidade a respeito disso. Então, possivelmente, esse confronto com as instituições vai se intensificar num governo bolsonarista, porque ele está com votos suficientes no Senado para pedir impeachment ao STF, por exemplo. Aumentou a bancada do seu partido, lá mesmo o PT sendo significativo, mas aumentou lá na Câmara dos Deputados. Então, o confronto com as instituições vai ocorrer. E vai também haver um vazio de uma liderança de centro-esquerda, caso Bolsonaro vença, porque o Lula ele já está na idade avançada. Então, para ter uma figura simbólica, pelo menos para atuar, isso, pensando numa eleição presidencial, o Lula pode ajudar no começo, mas depois ele já está com 76 anos, então, resumindo, o bolsonarismo ele vai se tornar mais forte, o confronto com as instituições vai ocorrer, disso do ponto de vista da crise política, que a crise política move o bolsonarismo. Então isso vai ocorrer. E há também outras ideias, que é o projeto liberal vai ter mais força, que é o Paulo Guedes também, já estamos falando algumas questões dele, de ver como é que vai ser a questão do teto de gastos, ver como o Auxílio Brasil que vai financiar, o Auxílio Brasil que diz que vai continuar, e como ele vai equilibrar as contas com esse Auxílio Brasil. E tem essa questão. O bolsonarismo vai ser mais liberal, mais conservador, que é meio contraditório, mas mais liberal na economia, mais conservador nos costumes, e uma crise política deve ocorrer. Já o governo Lula, ele deve ter uma crise política também ao curto prazo por conta do bolsonarismo que está forte.
E vai ter atores políticos de direita hoje, tem mais representatividade, tem mais diversidade para chegar a lideranças do que a esquerda. Então, mesmo Lula ganhando, ele vai ter uma resistência. Mas Lula tem uma característica que ele é uma pessoa de conciliação. E Lula ele tenta conciliar, tenta conversar com vários atores políticos de várias bandeiras diferentes. Nós vimos isso na eleição agora. Então, ou seja, no começo o governo de Lula pode ser criticado pela sua base. Que ele vai tentar dialogar, um governo ainda mais de diálogo com os atores de direita que ingressaram no poder. Sim. Então vai ser um governo mais cauteloso, se o Lula ganhar, pelo menos a curto prazo. Mais cauteloso devido à forte presença da extrema-direita do bolsonarismo no poder legislativo, por exemplo. Ou seja, um governo mais cauteloso de esquerda, ou centro-esquerda, e um governo de confrontos políticos mais liberal, bolsonarista. Mas tu acha que ele vai conseguir fazer essas coisas de tipo assim, todo mundo vai comer picanha, que essas coisas que eles estão usando como estratégia política pra a galera se apegar, assim, tipo... Como é que tu analisa a campanha política dos dois, assim? O que tu tá achando? A política tradicional brasileira é dessa forma de confronto. Propositivo é pouco. Quem faz propositivo geralmente são os candidatos com menores chances de ganhar. Eles vão usar o diferente. Já que os outros candidatos estão entrando em confronto, então eu vou ser propositivo. Por que ele é propositivo? Porque ele não é alvo. Então ele vai, ó, meu projeto é esse, os outros só foram discutir. Por que os candidatos principais entram em discussão, ataques? Porque ele sabe que a chance do outro ganhar. Então ele poxa, se o candidato X ele tem chance, eu vou mirar nele, vou atacar ele. E o outro também. E um terceiro ou quarto que tem pouca chance, eu vou ser mais propositivo aqui, porque é hora de dizer, olha, o Brasil não precisa disso. Foi a posição de Ciro, né? Ciro foi mais atacou, por isso que Simone Tebet, por exemplo, ela foi muito mais propositivo. Então ocorre isso. Mas chegar ao poder e fazer o que o Lula quer, ele promete, mas a curto prazo é difícil. É muito difícil. Ele vai entrar com o Congresso, que vai questionar ele muito. Vai ser um Congresso no começo dividido, com o bolsonarismo forte. E os partidos de centro-esquerda perderam força, com o PSB e PDT perderam cargos, perderam cadeiras, assentos. Os partidos de centro-esquerda e centro-direita, eles ficaram muito prejudicados nessa eleição. Os partidos de extrema-direita, de centro-esquerda como o de Lula ou de esquerda como o PST e o PSOL, tiveram força. O PSOL cresceu, o PT também. E a extrema-direita também. O que vale agora, quem vai mediar a curto prazo, são os partidos considerados de centro. PP, o MDB, entre outros. O Bolsonaro sempre tá falando que a economia tá ótima, que tá crescendo e parará. Eu tô vendo um monte de coisa chega um monte de propaganda do YouTube dele dizendo a economia tá avançando, a gente conseguiu estabilizar, a gente conseguiu não sei o quê. Isso é um fato? Tipo, ele realmente conseguiu estabilizar a economia? Estabilizar não, mas a economia, ela tá, a curtos prazos ela tá indo, mas não o suficiente para a maioria da população. Há uma crise, tem uma frase, eu me esqueci o nome de um rapaz que ele faz, a economia, seu estúpido. Ele faz que é a economia que importa, o que as pessoas vão comer importa. Mas um discurso de Bolsonaro é um discurso para ludibriar a população, né? A mentira como método, ele utiliza muito isso. Quanto várias vezes uma mentira, ela se torna verdade. Aí a questão, ele faz essa questão para aliviar. Ele não vai dizer que tem crise, principalmente na época eleitoral. E tá tendo uma melhora, sim. Curta, mas tá. Mas não chega para toda a população. E o receio é, se uma vitória de Bolsonaro, como é que ele vai fazer para equilibrar as contas com o Auxílio Brasil que ele quer manter? É essa a questão. Mas a economia pode ter uma melhora, mas para a grande maior parte da população, com 13% da população desempregada, com a pobreza aumentando, isso não é tão significativo. Esse é o modelo que o Bolsonaro prega, em contraponto ao PT, que ele usa um antipetismo, um medo para eleger o outro partido. Se eleger o PT, o país pode ficar obscuro, ainda pior. Ele usa a questão do medo, mas o seu governo está devendo muito na questão da economia. A gente vai ver muitas questões, preço de alimentos, passagem, outras questões, logística. Isso piorou só fazer a comparação. Deu uma piorada. Só que o discurso dele, ele está tentando trazer a população para dizer, ó, melhorou agora e vai melhorar mais. Entendi. É isso que ele faz. Massa. Eu converso com muita gente e um medo, as pessoas que são bolsonaristas, um grande, sei lá, vou usar a palavra calo, o grande calo para eles é o STF, assim, sabe?
Como é que tu analisa, assim, essa questão? Porque a galera, como é que pode? O presidente fala uma coisa, o STF vai lá e derruba, o Congresso faz uma coisa, o STF derruba e tal. Aconteceu pros dois lados, né? Tanto naquela questão dos enfermeiros, que teve um ministro do STF que derrubou, quanto as decisões de Bolsonaro, assim. Eventualmente, tipo, eles sempre derrubam alguma coisa, assim. Como é que tu vê isso? O Poder Judiciário nunca teve tanta evidência na área política como agora. Nunca teve tanta evidência. E eu acho que isso é fruto de uns confrontos que o Judiciário fez com alguma classe política em casos de corrupção, como o caso do Mensalão, que surgiu a figura de Joaquim Barbosa, enfim. E a Lava Jato, que trouxe à tona alguns processos que são questionados, mas trouxe esses rachos, essas rixas entre poder político com o judiciário. E isso levou a uma versão da militância. Uma certa militância, parte do eleitorado, ele questiona atuações do judiciário contra políticos. E quem sabe utilizar muito essa questão da crise é o governo Bolsonaro. Para o Bolsonaro, para o bolsonarista, qualquer crítico do seu governo é opositor. Qualquer crítico a ele é chamado até de comunista. Enfim, então, se há esse questionamento, aí ele coloca um STF, muita gente falando, o STF comunista, um STF que quer culpar o governo, como se o Poder Judiciário ele não tivesse que se envolver em questão com outro poder também, julgar alguns atores políticos, como se o Poder Judiciário tivesse que ficar aquém. O Poder Judiciário também pode atuar politicamente, como atua a Lava Jato e outras. O Poder Judiciário pode emitir mandado de prisão em certos momentos também, eles fazem isso. Também é político. Mas a questão é do equilíbrio dos poderes e do diálogo dos poderes, que algumas lideranças políticas, o próprio Bolsonaro faz questão de mostrar aquele conflito para fortalecer a sua base. E fazendo isso, vai criando a negação não só da política, como do judiciário também. Nossa, isso é... Ou seja, estamos com poderes em crise no país. É um cenário complicado, viu? Porque se a gente chegar na mesma posição que a gente tem com os políticos, a grande maioria das pessoas, eu fiz campanha agora, e, cara, você falar assim, sou candidato, hoje em dia é uma coisa difícil, mesmo que você seja a pessoa mais honesta e bem intencionada do mundo, é muito difícil. O que acontece? A internet, ela ajudou um pouco também. A informação, a gente tem informação, enfim, aqui tá pipocando no celular enquanto eu tô falando com vocês, deve estar muita coisa acontecendo. Ontem eu tava na praia, do Roberto Jefferson, eu ignorei, e de repente aconteceu essa questão do Roberto Jefferson. Mas a internet, ela ajuda na informação, mas também ajuda a esconder algumas coisas, falsificar algumas coisas. É mais ao alcance das pessoas. Pois é, mano. Você pega um ator político que ele até pode ter uma proposta boa, poder ser uma pessoa de boa índole, mas aí vem uma fake news ou outra contra aquele certo candidato que questionam ele. E aí as pessoas começam a criar mais aversão ainda. Se já tinha aversão à classe política, muita gente se aproveita isso. Isso aqui que você acha bonzinho, ó, o que ele fez. Aí já coloca no pacote igual aos outros também. Então tá essa aversão. E outra coisa, o contraponto, a questão ideológica que ocorre hoje, leva a isso. Tá isso. Preferências políticas levam a crises. Preferências políticas levam também a ceticismo político. E é isso que ocorre. Massa. E aqui em Pernambuco? Eu vou falar de Pernambuco, galera, porque é onde a gente tá, né? Então, assim, eu gostaria muito de conhecer sobre como é que tá o São Paulo. Não São Paulo, mas Ceará, em outros lugares. Assim, parece que Ceará foi em primeiro turno, né? Primeiro turno. Eu não sei como é que tá o segundo turno das outras regiões, assim, do Nordeste, dos outros estados. Mas aqui em Pernambuco a gente tá pela primeira vez com 2 mulheres, né? Vamos ter pela primeira vez uma governadora eleita no estado. Pois é, isso é Tivemos massa, a primeira senadora eleita também, que foi a Teresa Leitão. É a primeira mulher eleita? Eleita. Nossa, que massa, eu não sabia disso. Não sabia. Como é que tu vê esse segundo turno aqui em Pernambuco? Em Pernambuco, no primeiro turno, nunca se viu a preferência política tão disseminada. Tivemos 5 candidatos competidores. No Brasil não existiu isso. Houve divisão de votos. Nossa, isso o primeiro lugar, que foi a Marília Praça, terminou com 24 e o quinto terminou com 17. Ou seja, tivemos uma divisão entre os 5 principais candidatos. E o que acontece? Marília Arraes, ela apareceu como favorita, mas foi criticada por 2 questões essenciais. A falta de debate, porque ela se colocava como favorita e era favorita no primeiro turno, mas não era tão, assim, uma liderança tão significativa que ela, fugindo do debate, ela podia
tem uma maior preferência do eleitorado. Tanto é que eu falei agora do exemplo, 5 candidatos tiveram votação expressiva e podiam qualquer um deles chegar no segundo turno. Além dos 3 que ficaram de fora, os mais competitivos, como o Anderson Ferreira, o Danilo Cabral e o Miguel Coelho. Teve essa questão e também teve a questão do sentimento do eleitor quando a Raquel perdeu o marido dela, que no dia do primeiro turno, e a Marília, ela continuou pedindo um dia a mais para ser adiado a propaganda eleitoral e ela a coligação dela não aceitou. Isso atingiu parte do eleitorado. Não só a comação do marido, mas essa questão também. E isso levou a Raquel, aí vamos falar essa questão do sentimento do eleitorado e também dos apoios. Nós tínhamos 3 candidatos oposição ao governo, Anderson Ferreira, Miguel Coelho e a própria Raquel. E a Marília era a oposição, mas tanto é que parte do governo está apoiando ela agora e tinha sua preferência. PT, entre outros. Veja, matemática, 3 oposição e 2 não são. Ela pegou, e como foi muito dividido, 5, ela pegou ela e mais 2, e ela está tendo, pelo menos nas pesquisas, nas amostras, uma vantagem até considerável para faltar pouco tempo para o pleito. Então, diante disso, vendo essa competitividade entre 5, ela e mais 2, o Anderson Ferreira, o Miguel Coelho, sendo claro, vários eleitores vão votar nela, e a Marília Reis, com o petismo, que ela parece que nem Solidariedade. Solidariedade é um partido laranja. Ela é do PT. Solidariedade é um partido laranja, cor laranja, não um partido laranja, assim, mas a cor do partido é laranja. Eu me lembro quando, enfim, ela é vermelho, todo momento é vermelho. Aí tem o prefeito de Olinda, o prefeito maior liderança, assim, prefeituras Solidariedade apoia Raquel, o professor Lupécio. E tem o apoio do PSB. PSB, que é bastante criticado o modelo de governo, tanto é que não foi para o segundo turno, né? Terminou em 4º lugar, Danilo Cabral. Terminou em 4º lugar. Ou seja, ela tem essas 2 questões do eleitorado, da questão de ela participar do debate e do sentimentalismo em relação a Raquel, e tem um apoio que Raquel está tendo dos candidatos que são realmente oposição ao governo, ao PT e ao PSB. A Marília está usando isso. Que ela hoje seja a favorita. Marília tá até usando isso como estratégia, né? Falar assim, tipo, até o Lula falou sobre isso. Tipo, eu não conheço a rival da Marília, mas eu sei que todo mundo que apoia Bolsonaro tá com ela e tal. Tipo, tu acha que isso claramente é uma estratégia para tentar diminuir essa força que ela tá tendo, mas ou tu vê ela como bolsonarista? Mas tu vê ela como uma bolsonarista? Vamos colocar como Raquel. Estratégia política. Eu sou candidato a prefeito vamos dizer, governo do estado, vamos usar o exemplo dela. Eu estou à frente das pesquisas. Candidatos que são simpáticos ao bolsonarismo estão querendo se aliar a mim. Aí eu fico, poxa, eu posso até não ser bolsonarista, mas Bolsonaro tem 70% de rejeição em Pernambuco. 65%. Se eu rejeitar os candidatos bolsonaristas, o apoio deles e rejeitar Bolsonaro, eu vou perder parte do meu eleitorado. Eu dizer, eu não sou bolsonarista, vou dizer isso publicamente. Pois é. Como estratégia política, tá? Eu tô falando isso como estratégia política. Vou dizer isso publicamente. Ela vai perder parte do eleitorado. Galera vota nulo, tu acha? Pode ser. Vota nulo, pode ser. Mas assim, veja, ela vai perder parte do eleitorado. Se ela dizer, não vou, não sou bolsonarista. Olha, tivemos 2 candidatos competitivos, ela vai perder mais de 30% de votos. Pois quase 30%, ela vai perder. Ela vai dizer, não sou? Claro que ela não vai dizer. Ela não vai dizer isso como estratégia política. Ela vai ficar, no momento que o Brasil está passando, isso do ponto de vista social, do ponto de vista macro, mas para uma estratégia política de sobrevivência e de um sucesso político, ela não pode fazer isso. Ela abre, claro, que há os questionamentos que a Marília Reis pode fazer, que está fazendo, são os apoios que ela está tendo de candidatos bolsonaristas, tipo os testes, enfim, que são criticados. Isso é um ponto de crítica, mas você negar um eleitorado que é significativo para dizer não, eu sou contra Bolsonaro, ela vai deixar de ganhar a eleição. Claro. Inclusive, no Instagram dela, eu tava olhando, né? Eu acompanho as duas. E no da Raquel, tanto faz ela postar foto com candidatos que vão votar em Lula e que estão com adesivo. E às vezes, eu nem vejo, na verdade, muito com o Bolsonaro, mas ela faz conteúdo nesse sentido, de dizer assim, eu sou fulano e aí eu apoio Raquel, sabe? Ela tá com essa estratégia assim de, vou unir, vamos esquecer isso. E acho que tá pegando, né? A estratégia correta dela. Raquel Lira teve uma candidatura no primeiro turno muito difícil, porque ela
o partido dela, o PSDB não tem um palanque nacional. Ela não tem um 45 para chamar para ela no número do partido para chamar para ela na eleição nacional. Não tinha. Uhum. E outra coisa, o partido não estava injetando muita verba, fundo partidário para ela, porque tinha outros candidaturas em São Paulo, inclusive. Uhum. Então ela teve a dificuldade no primeiro turno. Até isso se colocava como contraponto para ela chegar ao segundo turno, porque o Miguel Coelho tem mais estrutura partidária, por exemplo, e o Danilo Cabral, enfim. E ela acabou chegando no segundo turno. Ela chegou no segundo turno sem tanto apoio, sem tanto recurso. Então o que ela faz? Eu vou... Esses apoios que estão aqui para mim são significativos. E ela sabe da força do petismo. Uhum. Ela sabe o que ela está enfrentando. Aí ela vai negar? Ela quer ganhar a eleição, gente. Ela quer ganhar a eleição. Exato. Ela não é bolsonarista, petista, ela quer ganhar a eleição. Vou dar uma dica. Uhum. Eu vou dizer que eu estava passando por uma sede de um partido dela. Uhum. Passando. Aí tinha uma primeira-dama de um prefeito que estava do lado de um prefeito daqui, de Pernambuco. Aí disse, eu escutei. Eu quero saber lá de bolsonarista, eu quero saber lá de Lula, eu quero saber que ela ganha. É isso. É isso. É isso. Eu vejo muito isso, sabe? Tu acha que, por exemplo, vamos colocar 2 cenários aqui. O primeiro cenário é Lula ganhando e Raquel ganhando aqui. Tu acha que vai ser E o outro cenário seria Bolsonaro ganhando e Marília ganhando aqui. Tipo, tu acha que isso influenciaria em alguma coisa, a forma como Pernambuco vai receber verba e tudo mais? Tu acha que isso mudaria? É só prestar atenção no como foi esses últimos anos. Já que a Oliveira foi prefeita de Caruaru durante 6 anos, e ela tinha diálogo com o governo federal. Ela não levantava a bandeira, mas ela tinha esses acessos. Ela tem apoiadores que chegavam ao governo federal, mas ela nunca declarou ser bolsonarista. Raquel, gente, foi militante do PSB. Raquel, antes de ser prefeita de Caruaru, ela era do PSB. Ela foi vetada pelo PSB a ser candidata, porque eles apoiaram o Tony Gel. E ela foi ao PSDB se filiar para concorrer à eleição. Acho que faltando um dia para se filiar. Ela foi-se embora. Nossa. E foi o PSDB ganhou a eleição. Ela era do PSB. Marília também. Elas militaram juntas no PSB. Então a Raquel, ela tem diálogo com outros partidos. Ela tem essa facilidade com outros partidos. E eu acho que vamos dizer, Raquel com o Lula, que o Lula governou quando o Jarbas Vasconcelos foi governador aqui em Pernambuco. E mesmo assim ele conseguiu trazer coisas para quando o Jarbas, que era ferrenho opositor a Lula. E ele conseguiu trazer recursos para cá. E mais ainda quando foi Eduardo, que diz que é o auge de Pernambuco, dos índices de violência diminuiu muito quando era Lula governador, ou Lula presidente, Eduardo Campos governador e João Paulo prefeito. Isso diz que foi o auge por causa tinha todo o diálogo possível, né? Tava ali, são partidos que têm facilidade de dialogar. Em contraponto, o Bolsonaro ele já deu a entender que governadores oposicionistas ele não tem muito diálogo. Chama de comunista. Ele até criticava, por exemplo, o Flávio Dino quando estava no PCdoB, sem ter diálogo com ele. Então ele disse que não queria diálogo porque era comunista. Então, se for colocar a Marília, ele pode até prejudicar um pouco. Lembrando que João Campos também é um partido que ele considera esquerda, né? Que é um partido de centro-esquerda. Então pode ter essa dificuldade, sim, de diálogo. O que acontece quando tem isso? Eu sou prefeito de uma cidade, sou governador de um estado, e quem está na presidência é um cara que é oposição e me critica ferrenhamente. Eu vou pedir ajuda aos apoiadores dele ou pessoas que eu tenho mais diálogo, deputados, senadores, para eles criarem essas pontes, porque eu sei que eu não vou conseguir ter essa ponte, o que acontece muitas vezes. Legal, cara. Vamos fazer as perguntas do Instagram, né? Vamos. A safadeza que a gente chama daqui desse programa. Se tu quiser. Aqui, uma pergunta. Qual o papel das fake news nesse segundo turno? Olha aí. Essa aqui. É uma coisa que muita gente... O que é fake, o que não é fake, né? Cara, uma coisa que eu critico, que já era para ter feito... Sei que o controle nas redes sociais é difícil. Mas, poxa, você tá num debate numa TV, um debate numa rádio. As pessoas que estão lá produzindo aquele debate, eles não têm lista de checagem em tempo real, sabe? Quando um candidato falar uma afirmação, chega a algum argumento, podia aparecer uma legenda falando isso é ok, isso não é ok. Poxa, isso pode acontecer. Eu acho que isso é bem... É uma produção como... Qualquer produção, na verdade, uma Globo, alguma coisa assim, consegue fazer isso. Porque eles já sabem as temáticas que estão mais em evidência. E quando sabem as temáticas, eles têm os dados. Então, quando o candidato estiver falando,
ele pode colocar quanto dizer é fake, ó, candidato X, botar a legenda enquanto está ocorrendo o debate. Isso pode ocorrer. Porque, gente, fake news sempre existiu. De outras formas existiu. Os jornais, quando surgiram no Brasil, os jornais eram políticos. As pessoas usavam pseudônimos lá na época da independência, pós-independência, para xingar um ao outro, para falar um ao outro. Só que o poder de disseminação hoje é muito maior. A estratégia aqui, eu posso abrir meu celular, ver nas redes sociais um bocado de fake news. Isso é perigoso. E as pessoas, muitas vezes, acreditam nas fake news, ou fingem acreditar nas fake news, porque acreditam, na verdade, que convém a elas. As pessoas, muitas vezes, pegam isso, compartilham isso, que eu vejo isso. Claro que é muito maior na direita, mas também a casa de centro-esquerda que compartilha pesquisas, até fazem montagem de pesquisas, enfim, ao que convém a elas, porque vê a fake news como elemento para ganhar a eleição, instrumento para ganhar a eleição. Então, essa questão do fake news vai demorar muito tempo. O TSE está combatendo agora, por isso que está essa rejeição ao TSE, ao STF, porque ele está combatendo as fake news. Só que é muito... Cara, você postar uma fake news agora aqui no Twitter, para ele sair do ar, vamos demorar 1 hora. Já rolou, velho. Já tá rolando e cria-se o quê? Muitas vezes eu acho assim, combate as figuras públicas. As figuras públicas é fácil você combater. Ou, enfim, vai condenando, multando, vendo alguma questão sobre isso. Figura pública, ele tá em evidência, as pessoas vão saber isso, a condenação acho que deve existir. Mas o que a maioria das vezes é um desconhecido, um robô, uma montagem. Você pega uma montagem de alguém e coloca aquilo. E a galera acredita mesmo, Teve um influencer de futebol, Casemiro. Já ouviu falar dele? Já. Pronto, Sim. o Casemiro, ele tava postando uma foto completando 29 anos. Com aquele balãozinho amarelo. Aí ele tava com 12 e com 9. Fizeram uma montagem que quem publicou foi o senador Flávio Bolsonaro. Com 22. Tirou um balãozinho do 9 e colocou o 2 para o número do candidato Bolsonaro. Pra dizer que ele tá apoiando, né? Isso, então. Isso dá pra condenação porque é uma pessoa pública, mas isso chegar, gente, é muito rápido. Pois é. Eu acho que tem que ter condenações mais firmes. O TSE, nesse ponto, tá fazendo isso, só que ele tá fazendo isso no momento de campanha eleitoral, que acho que já devia prever isso antes. E quando faz isso no momento de campanha eleitoral, o ódio político aumenta, porque as militâncias, os votos estão consolidados, a militância está na rua, você faz um ato contra um ou outro candidato, o militante dele, o apoiador dele vai ficar com raiva, enfim. E como já tem esse discurso anti-judiciário também, eu acho que o TSE pecou no fato de que as fake news existem muito, desde sempre, mas veio muito forte na eleição passada presidencial. Então ele já devia ter instrumentos para tentar barrar isso. E eu espero que eles tenham nas outras, mas porque a fake news é a tendência. A fake news ajudou nos Estados Unidos. O Brexit lá no Reino Unido, entre outros, o fake news ele ajuda a disseminar. Mas se você não tiver instrumentos para combater antes do ocorrer, pelo menos não vai conseguir combater todos, mas já vai ser mais efetivo. O meu medo é esse, cara, porque assim, se você toma uma ação, tipo, por exemplo, aqui a gente tá com um debate político, aqui no É Nóis Podcast, e aí a gente consegue colocar uma pessoa para fazer isso que tu falou, de dizer assim, não, essa informação, ela é falsa. E aí a galera vai dizer, não é falsa não, esse programa aí tá não sei o que. Porque a galera acredita no que quer. Mas segundo tal, você pode dar, segundo os dados de tal instituição, de tal ONG, de tal órgão governamental, você coloca isso. Porque você coloca e você coloca a fonte. Você se protege. Véi, a galera acredita muito, viu, velho? Porque, tipo assim, você consegue entender quando uma pessoa dá um argumento que você sabe que é uma fake news, por exemplo, Lula vai fechar as igrejas. Ou então, Bolsonaro vai dar um golpe militar, sabe? Tipo... É engraçado quando você bota... verificamos, é falso que Lula vai fechar as igrejas. Você até ri, né? Pois é. E eu escutei isso de um argumento de uma pessoa próxima a mim, que ela falou assim, não vou votar em Lula, não. Lula vai fechar as igrejas. Como é que eu vou domingo, pra minha igreja, se Lula vai fechar as igrejas? Aí você fica numa situação que você não sabe nem o que dizer mais. Porque se você disser assim... Isso é mentira. Não, mas o pastor tal falou que é verdade. Ou senão eles usam que é fake news, o que você tá dizendo, entendeu? Pra descredibilizar a fake news que implantaram. Eu tava vendo que isso é uma forma, né, de você criar, às vezes a própria pessoa, eu sou candidata, eu sou Ellen, sou candidata, então eu vou criar uma fake news sobre mim, mas eu já tenho a contraprova,
E aí eu tenho toda uma estratégia de marketing para gerar essa contraprova. E aí tudo que jogarem depois sobre mim, as pessoas já vão descredibilizar. Porque eu já consegui provar. Não, fulano não faz isso. Isso é uma sabe? estratégia. É uma É. estratégia baixíssima. Nossa, Usa isso, você lança fake para depois você lançar o contraponto. É. Não, isso é um combate que, como disse, o Tribunal Superior Eleitoral devia já pensar nisso, já devia ter atuado isso até para não ter esse ceticismo agora. Porque qualquer atuação que eles façam, mesmo sendo de uma maneira correta, as pessoas vão pensar que é uma atitude política no meio de uma eleição. Mas a via de programação, assim, eu acho que o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, ele tinha como fazer isso, sabe? Eu acho, assim, tipo, você jogar um link, ele analisar, ele não tem um algoritmo, ele poderia analisar aquela informação muito rapidamente, colocar uma aprovação, tipo, para eu postar isso, principalmente teor político, para eu postar isso eu tenho que ter uma análise de pelo menos 20 minutos. Analisou, essa sua publicação não é. Tudo bem, a galera vai dizer que a galera tá, censurando e tudo mais, mas, tipo, se for mentira, tipo, a pessoa vai, eu acho que vai acreditar, não vai aceitar e vai dizer assim, não, porra, isso é mentira, eu não vou... Teve um argumento que eu vi na internet, né, de algumas pessoas, principalmente liberais, que eles estavam dizendo assim, você não deveria impedir o que é uma notícia falsa, por exemplo. Uhum. Que você, por exemplo, você fez uma notícia falsa. E aí você investigou e você ser punido por isso, mas não tirar a liberdade de você de postar. É isso que tá sendo discutido também por algum grupo. Essa questão é um diálogo dessas ferramentas das redes sociais que devia ter com os órgãos fiscalizadores. Os órgãos fiscalizadores deviam determinar essas questões, pelo menos em período eleitoral. Ela devia ter feito. Essas questões que você levanta são questões que eu acho que já são estudadas, levantadas, mas falta utilizar isso. E como eu disse, utilizar em período de campanha, fazer determinações, abre esse precedente perigoso, mesmo sendo a maneira correta de censura. As pessoas dizem que é censura. Mas tá atuando, tá errado, tá. Mas se o órgão analisar, fazer isso antecipadamente, meses antes da campanha, dizer isso pode, isso não pode, já ajudaria muito mais a legitimar. Isso é verdade, mano. E aí, outras perguntas? Tem uma questão da violência política. Deixa eu ver aqui. A violência política... Tu pode falar o nome da pessoa também, tipo... Aqui foi a Juliana Sá que falou qual o papel das fake news nesse segundo turno. Juliana Sá. Obrigado, viu, Juliana, pela participação. E outro foi o Sanderson, que ele está em Minas Gerais. Ele falou da disputa do eleitorado da igreja e essa questão teocentrista que está acontecendo no segundo turno. Eu vou até fazer um artigo sobre a Guerra Santa pelo voto, que é o que ocorre. A igreja, gente, evangélica, ela tem um poder político considerável. Tem fiéis, uma boa parte dos fiéis. E hoje ela enxerga e ela lança atores políticos. Não só os atores políticos se beneficiam da igreja, se juntam aos evangélicos. Os próprios evangélicos também lançam candidatos dentro deles. Assim. Então, o evangelismo que fez... Eu até fiz o meu TCC no curso de ciência política, foi de voto evangélico. E essa questão, a igreja também é um poder político, ela se tornou um poder político, independente de quem está no governo, ela vai lançar um candidato. Ela vai ter candidatos à sua preferência, candidatos que pensam nela. Hoje é Bolsonaro, mas enfim, que é a maioria, né, bolsonarista, a gente vê o voto evangélico é um percentual significativo. Sim. E da questão que eles está acontecendo até dentro de igrejas católicas, né, que a gente vê algumas pessoas que estão sendo atacadas, enfim. Então, a questão da igreja, dos evangélicos, é um poder político que não vai deixar de impor de uma hora para outra. Ele se envolveu, quis entrar no processo, assentar cadeiras, independente de um candidato ou não que tenha no poder, ela vai ter essa representatividade. E é uma questão muito delicada. Sim. É muito delicada, porque o evangelismo cresceu muito, é uma questão de fé. É uma questão de comprometimento com a igreja, com a questão de comprometimento com quem a igreja apoia. Então, e eles sabem disso, que eles são grandes, sabe? Sim. Aí vai a questão da consciência coletiva. Os evangélicos pensam ao redor deles mesmos, assim. Então... Sabe uma coisa, desculpa, mas sabe uma coisa que eu ouvi um dia desse? Uma pessoa próxima que é evangélica chegou pra mim e disse assim: cara, essa eleição foi roubada. Porque se você vê
a quantidade de igreja que tem e que votou em Bolsonaro, esse cara era pra estar eleito, sabe? Sim. Tu entende a noção que essa galera tem de, tipo, de poder e tudo mais. Principalmente essa que me falou isso, assim. Tipo, isso, ela não conseguiu... eu acho que ela não chegou a essa questão sozinha. Alguém disse a ela... Você já parou pra pensar quantos evangélicos e quantas igrejas tem no Brasil inteiro? Isso dava pra eleger, tipo, qualquer presidente, sabe? Essa questão da preferência política dos evangélicos é delicada porque eles são grupos mais organizados e conseguem concentrar votos a favor de um candidato ou outro. O que se pode condenar, o que se pode evitar, pelo menos a curto prazo, é a questão da violência política que está ocorrendo disso. O discurso raivoso e até invasão ou crítica a igrejas católicas, por exemplo. Essa é uma questão condenável, é uma questão que pode se fiscalizar, proibir. Mas a questão da preferência, da organização desse grupo, acreditando ou não que eles querem acreditar, isso já é algo mais delicado, trabalhar a questão mais a fundo. Eles são muito organizados e se envolveram na política, então ali se envolveram nas políticas, cresceram mais no poder político. E essa questão de organização, isso é algo a combater com ideias ou lá na frente, a médio e longo prazo. Mas o que se condena, o que pode fiscalizar, é a violência política, que ocorre também dentro desse âmbito. Massa. Mais uma. Vamos lá. Essa aqui é de política. Cadê? Daniela Santiago. Daniela, obrigado, viu? O fato de Simone Tebet estar engajada e enérgica no apoio a Lula nesse segundo turno indica alguma possibilidade de ter ocorrido algum acordo de apoio de parte de Lula nas próximas eleições? Enfim, política é feita de acordo, política do acordo, né? Então, ocorre, mas próximas eleições, gente, é muito tempo. Você falava que quem ia combater o Bolsonaro seria o Mandetta. Nem foi eleito senador lá no Mato Grosso do Sul. O Moro, mas Moro voltou a ser bolsonarista, porque se ele não pegasse o eleitorado bolsonarista, ele ia perder o eleitorado, ia perder o Senado. Se falava também que o Haddad ia ser uma liderança nacional que está tendo aí, cambaleando, enfim. O próprio Zema diz também nos bastidores que Bolsonaro apoia você no segundo turno se você me apoiar para a presidência em 2026. Acordo é muito longo. Os acordos, o acordo é longo não, desculpa. Essas questões de apoio político às próximas eleições são longas. Os acordos a curto prazo é que valem a pena entender. A Simone Tebet, ela pode ter um ministério, por exemplo. Seu partido pode se beneficiar. Essa é a questão da troca. E eu acho que ela vira presidente do MDB, velho. Não sei, tem muito cacique no MDB para colocar ela para ela ser presidente. Mas, estrategicamente, ela pode entrar. Mas é isso. O acordo vai existir na política, principalmente em partidos que não são tão diálogos ideologicamente. Mas tem que ter esse acordo. Estamos vivendo temos vários partidos e cada um tem uma ideia diferente, pelo menos na teoria. Não dá para juntar todo mundo. Se junta-se por acordos. E os acordos mais efetivos, claro, são a curto prazo. Não vou dizer que daqui às próximas eleições tudo muda. É muito rápido mudar. Eu achei simpática a figura da Simone, assim. Não sei... Por exemplo, ela votou a favor do impeachment de Dilma. Ela votou a favor, né? Mas eu acho... esqueci, hoje, você lembra algum ator... A militância era tudo contrário a Lula se apoiar, algum ator político que votou a Dilma. Será que a militância se importa hoje tanto? Pois é. E tem outra... muda. As pessoas querem, venha comigo, independente se votou pelo impeachment de Dilma ou não. O Lula tem que ganhar. Já mudou. O vice de Marília também tem Sebastião Oliveira. Tem muito... Tipo, a maioria das coisas que a esquerda... O Danilo Cabral, que é candidato, sabe? Então, é isso. As pessoas não vão... Hoje, o cenário muda muito, política é como uma nuvem, então disse uma coisa aqui, não vou querer o apoio não, a militância. Sabe que agora, na hora do aperto, se não conseguiu apoio... É verdade. Tem outra pergunta. Susan Vitorino. Obrigado, viu? Susan. Susan. Isso. Obrigado, Susan. Como as pessoas ainda comparam o Lula com o Bolsonaro? Isso é uma questão difícil de entender, porque é uma comparação... Eu entendo essa comparação por conta do populismo. Da ideia populista de um candidato que parece pensar no povo. Vou dar uma ideia. Bolsonaro não só ganhou a eleição com os votos da direita em 2018. Votou com votos simpáticos a Lula também. Que Lula não estava na eleição, foi Haddad e votou.
tem a ver o quê? Primeira hipótese, o candidato que está à frente, vou votar naquele que está à frente, que vai ganhar mesmo, então vou votar nele. E essa comparação, outra hipótese, é a questão do populismo, a questão que, como um ataca o outro, acabam misturando, esse candidato ataca esse, então eles são farinha no mesmo saco, porque eles criticam um ao outro, a gente vê que eles têm a mesma atitude. É estratégia eleitoral, gente. É estratégia de aumentar a rejeição. Então, eles têm projetos políticos antagônicos, mas como tem uma estratégia de campanha parecida na questão do combate, as pessoas às vezes confundem. Tu acha que em 2018, se o PT saísse das eleições e desse o espaço para, sei lá, para Ciro Gomes, tu acha que teria sido diferente ou tu acha que o bolsonarismo tinha força suficiente para ganhar a eleição mesmo assim? Vamos pensar na questão racional. Eu sou um partido que estou no poder há muito tempo. Não, sim, total. O PSDB que eu digo, o PSDB que diga em São Paulo, o PSDB que diga aqui. Meu partido está desgastado, o PSDB em São Paulo, que não vai para o segundo turno depois de muito tempo, lá em São Paulo. O PSB aqui, depois de 16 anos, não vai governar. Estou muito desgastado, vou lançar candidatura não. Vou ser vice. Todo partido quer chegar ao poder. A ideia do partido é chegar ao poder. E se você já está no poder, você quer continuar no poder. Você pode ceder uma questão, você não vai decidir. Crítica não. A questão racional do partido, vou abdicar. Não. Os partidos existem para estar na arena política, eles não vão deixar de participar. Então é isso. E outra questão, primeiro é essa. Os partidos querem sempre estar no poder. O cara pode estar 30 anos governando uma cidade. Eu quero ficar. Eu não, mas o meu partido quer continuar. Vai abdicar? Difícil. O partido cresceu. Principalmente, né, deve ter crescido, porque ficou 30 anos no poder. E outra questão. Candidatos competitivos sempre são os mais rejeitados. Porque eles têm a chance de ganhar a eleição. Se eu tenho uma chance de ganhar a eleição, tá nós três aqui, e eu sou o cara que tem mais chance de ganhar a eleição, vocês vão entrar em confronto comigo, porque eu tenho a chance de ganhar a eleição. Se tivesse mais outra pessoa aqui, ela também tivesse chance de ganhar a eleição, vocês dois iam entrar em confronto comigo. E o que acontece com o PT? Além do antipetismo muito forte, ele era um candidato, e sempre até hoje, candidato competitivo. Coisa que o outro terceira via não é. A terceira via não é competitiva. Quando uma terceira via no Brasil, que praticamente não existe, ela não é competitiva, as pessoas deixam de combater os outros candidatos. Deixa ele ser propositivo, não precisa desconstruir aquele candidato, porque ele já não vai ter chance de ganhar. Aí eu volto a Ciro. Porque as pessoas votaram. Ciro ganharia. Se Ciro tivesse em evidência, ele ia ser muito mais combatido. Se ele tivesse competitivo para ganhar a eleição, ele ia ser muito mais combatido. Qualquer um candidato ia ser mais combatido. Vou dar o exemplo de 2014. Eleição Dilma e Aécio. Quando houve a tragédia de Eduardo Campos, Marina era a vice dele. Marina foi a candidata quando ele morreu. E ela ficou na liderança. Teve até uma ideia que ela ia ganhar no primeiro turno. O PT enxergou esse crescimento de Marina e entrou em confronto com Marina Silva. Desconstruiu a figura de Marina Silva. Quem chegou ao segundo turno forte? Aécio. Porque Aécio não estava sendo votado. E ele conseguiu chegar. Porque Marina Silva estava para ser. Ela estava favorita até para vencer no primeiro turno. E de repente ela ficou em terceiro lugar. Não de repente, né? Por quê? Porque era uma candidata competitiva. Então vamos lá entrar em confronto e desconstruir a candidata Marina Silva. É a estratégia de campanha. E Aécio surfou, que é o que Eduardo apostava. Eduardo apostava o PT vai bater em Aécio Neves. Deixa eu aqui quietinho. Só que ocorreu com Aécio Neves, porque o PT bateu em Marina. É isso. Um candidato competitivo, ele vai ser sempre desconstruído. Quando o candidato não tem muita chance de ter sucesso, ele é colocado à margem dos outros competidores e ele fica... Vira a voto de opinião. Ele não tem muita chance, então deixa ele de lado. Se o Ciro fosse o candidato a vencer Bolsonaro, ele ia ser tão combativo quanto. E nós colocamos hoje. O bolsonarismo é forte e os partidos de centro-esquerda e centro-direita deixaram de ser fortes. Perderam. Há 8 anos você ia dizer... 8, só 8. Que o pessoal tem a maior bancada que o PSDB na Câmara dos Deputados. Acontece isso. Os partidos perderam força. Então, o candidato de centro-esquerda não tem chance de terceira via. Eu estou fazendo esse reflexo. O PDT também, eu acho que tem 8 cadeiras, só 7. Se Ciro fosse competitivo, o partido teria mais gente entrando, sabe? Como não é competitivo, perde força não só no majoritário, como no legislativo também. Nossa. Conversa boa, hein? Alex, muito obrigado, viu, pelo papo. Massa. Tamo junto Tamo demais. junto. Quando precisar... Na verdade, eu vou falar ao contrário. Quando eu precisar, eu vou sempre chamar pra gente conversar
sobre isso. E quem sabe botar tu, Sal e Juan Eita, na mesa pra ver os gente, meninos. pra gente conversar sobre política aí. Tem três cientistas políticos e um gaiato, vai ser o nome do programa. Satisfação, obrigado pelo convite. Discutir política nessa época tão importante, entender as pessoas, diminuir a violência, o discurso fervoroso, essas questões. Política é momento, pense nas ideias, nas propostas dos candidatos. A paixão tem que ser deixada. Não coloque política como futebol. Enfim, enxergue o que o candidato pode ajudar você ou não, respeitando a opinião do outro, que isso é o mais importante. Eu acho que a galera tá muito assim, né, velho? A galera tá tão acostumada com futebol que tá levando isso como futebol mesmo, né, velho? É uma coisa doideira, assim. E enxergar isso aqui, né? Nordeste, que vive um cenário político petista, maior 70%. Se for no Sul, Sudeste é outro cenário, é o mesmo país, é outro cenário, enfim. As pessoas ficam com medo, mas é isso. Respeitar a opinião do outro, em qualquer ocasião, seja no ambiente político ou não, é importante. E na política também. Não leva a dias de fato, afinal, isso não leva a lugar nenhum. Antes da gente finalizar, eu quero fazer a última pergunta, que é a pergunta que a gente faz para todos os convidados. Assim. Então, por que você tem orgulho do Nordeste? Orgulho do Nordeste? Cara, eu não trocarei o Nordeste por nada. Morei em Salvador, morei em Recife. Eu tenho orgulho do Nordeste pela nossa cultura, acima de tudo, a nossa história de sobrevivência, não só em questão de resistência, mas como nós conseguimos crescer, ter respeito à figura do outro, e também a questão da economia, a questão como falei, da cultura em geral. Eu admiro muito o Nordeste, já viajei para outros países, e da nossa história de vida, dessa nossa mistura da negritude com portugueses, com descendentes holandeses aqui. No período de Natal tem muito holandês descendente. Essa mistura, esse simbolismo, essa questão da resistência de um pessoa lutadora, batalhadora que consegue seus objetivos. Cara, no Nordeste, pra mim, quando fala, não troco o Nordeste por nada. Vou viajar, não vou nada. Recife? Troco não, melhor lugar. Oxi, vou trocar Recife nada, meu velho. Pra você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. Se inscreve no YouTube. Assiste a gente no Spotify, no Deezer. Vamos embora. Divulgar isso aqui, divulgue pro seu amigo. E comente aqui qual é o papo que você quer ver e ouvir aqui no É Nóis Podcast. Beleza, galera? É nóis.